Então, boa noite mais uma vez aos amigos e amigas do Grupo Espírita Amor ao Próximo. Mais uma vez agradecido pela oportunidade, pelo carinho que tenho por essa casa e por tantos amigos. Nos foi solicitada a tarefa de desenvolver o tema Renovemos-nos Dia a Dia. É uma página do livro Fonte Viva. Eu vou fazer então a leitura. Às vezes eu gosto de pegar o Léo pelo pé e botar ele para fazer a leitura e fazer a prece, mas hoje ele estava um pouco atrasado, então eu vou dar uma chance para ele e vou fazer a leitura e o estudo. Bom, vamos lá. Renovemo-nos dia a dia. Transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo, Romanos 12, 2. Não adianta a transformação aparente da nossa personalidade na feição exterior. Mais títulos, mais recursos financeiros, mais possibilidades de conforto e maiores considerações sociais. Porém, podem ser simples agravo de responsabilidade. Renovemo-nos por dentro. É preciso avançar no conhecimento superior, ainda mesmo que a marcha nos custe suor e lágrimas. Aceitar os problemas do mundo e superá-los. A força de nosso trabalho e de nossa serenidade. É a fórmula justa de aquisição do discernimento. Dor e sacrifício, aflição e amargura são processos de sublimação que o mundo maior nos oferece, a fim de que a nossa visão espiritual seja acrescentada. Facilidades materiais costumam estagnar-nos a mente, quando não sabemos vencer os perigos fascinantes das vantagens terrestres. Renovemos nossa alma dia a dia, estudando as lições dos vanguardeiros do progresso e vivendo a nossa existência sob a inspiração do serviço incessante. Apliquemo-nos à construção da vida equilibrada, onde estivermos, mas não nos esqueçamos de que somente pela execução de nossos deveres, na concretização do bem, alcançaremos a compreensão da vida e, com ela, o conhecimento da perfeita vontade de Deus a nosso respeito. Então, essa página é o estudo 107 do livro Fonte Viva, onde Emmanuel comenta para a gente as palavras de Paulo de Tarso. Eu vou, então, com a ajuda e a inspiração desses bons amigos, convidá-los para que a gente possa, então, desenvolver esse tema. Vamos aqui na nossa tecnologia. Então, renovemos-nos dia a dia. E aí, no início do texto, do estudo, tem o texto do Paulo, que está em Romanos, e ele fala, então, transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Bom, eu queria começar chamando a atenção para vocês, porque Paulo, quando se refere nesse texto, ele usa a palavra mente, não é? Hoje, nós que já temos esse entendimento doutrinário, a gente sabe que a mente é a sede do espírito. Quando a gente, na verdade, fala mente, nós estamos falando do espírito, porque a mente, ela sozinha, sem a manifestação da inteligência que é o espírito, ela é apenas uma estrutura. Então, quando Paulo cita a palavra mente, na verdade, ele está querendo falar do espírito.
Eu até botei uma observação aqui embaixo, a mente, aonde brotam os pensamentos, que são as manifestações do Espírito. Então, nós, enquanto Espírito, somos o pensamento. Nós não, às vezes a gente diz, meus pensamentos, eu não tenho pensamento. Eu sou o pensamento. Porque eu penso, toda uma estrutura mental transforma isso em movimentos do meu pulmão, transforma em palavras da minha língua mãe, para que eu possa me manifestar perante o mundo. Então, transformai-vos pela renovação de vossa mente, ele está querendo nos chamar a atenção da transformação da alma, e não as questões de ordem material, das questões de ordem física, o progresso apenas das questões materiais. Ele está nos alertando para que a gente dê atenção ao que é realmente importante, que é o ser imortal que pensa, e é a partir dos nossos pensamentos, que somos a nossa manifestação do que desejamos, que tomamos decisões e aí colhemos as consequências de nossas atitudes na vida. Para que proveis qual é a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Então ele está dizendo o quê? Que a gente tem que progredir para a gente poder conhecer a vontade de Deus. Porque sem o progresso, nós não vamos conseguir entender a vontade de Deus. Precisamos ir atingindo compreensão com o tempo, e assim eu poderia até, para ilustrar isso de forma melhor, às vezes acontecem coisas que num primeiro momento nós achamos que são ruins em nossas vidas, depois que passa algum tempo a gente vai ver que aquilo dali interferiu tanto na gente, que aquilo nos ajudou a dar um salto, um progresso. Então, naquele momento, pela nossa incapacidade de compreensão, de enxergar de uma forma mais ampla a razão de nossa existência, da encarnação, aquilo é um incômodo. Mas depois, com o progresso, com a experiência, com a maturidade, a gente consegue enxergar que aquilo foi bom e não ruim. Então, o texto do Paulo fala sobre isso, essa atenção ao espírito, para que possamos nos aproximar de Deus e compreender a sua vontade. Continuando, então, esse texto que está lá em Coríntios, que também é de Paulo, quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança e raciocinava como criança. Desde que me tornei homem, eliminei as coisas de criança. Então, aí ele está trazendo para a gente a questão dos resultados da lei do progresso acontecendo em nossas vidas. E, aos poucos, eu sempre costumo usar muito em criança, faz coisa de criança, jovem faz coisa de jovem, e adulto faz coisa de adulto, para que a gente possa, então, estar percebendo esse time da lei do progresso acontecendo. É da natureza da criança fazer coisas de criança pelo seu momento evolutivo. Se seu espírito já tiver uma quantidade de encarnações maiores, a gente vai perceber que são coisas de espíritos mais experientes, mas ainda assim infantis. Quando a gente já chega a uma fase adulta, também a gente já começa a mudar os hábitos e as atitudes, porque a gente começa a enxergar coisas que não enxergava, então, devido a esse estágio primitivo, depois o estágio intermediário, que a gente vai crescendo em conhecimento. Então, Paulo reafirma nessa colocação para os coríntios essa questão da lei do progresso e aí da natureza de cada indivíduo. Porque aqui, queridos, tem um ensinamento muito grande que fala sobre a virtude da tolerância, que nos chama a atenção de entender que a gente tem que esperar de uma criança atitudes de criança. Um espírito infantil imaturo, ele não vai conseguir responder à altura do que um espírito maduro já consegue responder. E se você fica exigindo ou esperando de alguém aquilo que ele não tem condições, a gente se frustra muito. Então, são ensinamentos que a gente tem já no Evangelho lá há 2000 anos atrás, que se forem aplicados de ordinário na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nos poupa muito aborrecimento, muita tristeza, muito estado de ansiedade que a gente fica naquela agitação cotidiana, e, no entanto, Paulo nos chama a atenção lá. Quando a gente é criança, a gente faz coisa de criança. Então, tem que esperar que a madureza ela vai chegar. A seu tempo, ela chega.
Continuando, então, lá Paulo diz, para que proveis qual é a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Coloquei um título, A Lei do Progresso, o caminho para conhecer Deus. Então, sintetizando, né, com esse conteúdo doutrinário, que no capítulo 8 do Livro dos Espíritos, a gente tem a Lei do Progresso, que trata daqueles tópicos que coloquei, o estado natural, a marcha do progresso, os povos degenerados, as civilizações, o progresso da legislação humana, a influência do espiritismo no progresso. Então, os espíritos vão orientando Kardec a respeito da lei do progresso. Esse progresso ele vai nos levar a adquirir um entendimento maior, mais amplo, sobre as questões do espírito, da alma, da imortalidade. Nós vamos progredindo nos aspectos filosóficos, científicos, morais, éticos, sentimentais. Então, esse ser ele vai enriquecendo e cada vez ele vai tendo capacidade de enxergar melhor. Porque se Deus é a plenitude e a perfeição de todas as coisas, para compreender Deus, a gente precisa ter um conteúdo muito intenso. Às vezes eu até brinco, e às vezes a gente tem mania de não, porque nos mundos superiores é assim, é assado. Eu falo assim, olha, é um atrevimento da nossa parte tentar ainda com a nossa graduação espiritual, que a Terra ainda é uma terra, um mundo de provas e expiações. Nós, espíritos que aqui estamos, somos ainda espíritos muito comprometidos e temos pouco conteúdo para a gente poder falar assim, de forma certeira, o que acontece nos mundos superiores. Mas estamos a caminho, então temos que ter a humildade de entender que só quando o nosso arcabouço intelectual, moral, quando atingirmos uma certa condição, é que vamos enxergar Deus, mas o Deus verdadeiro, não aquele Deus que nós construímos todos os dias. A gente precisa compreender que esse Deus que nós construímos ainda é uma pálida imagem, quando a gente fala amor de Deus. O amor que a gente conhece é o amor que a gente é capaz de sentir. Só que esse amor de Deus ele deve ser tão sublime, tão transcendente, né? Dizem, por exemplo, que quando as pessoas chegavam perto de Jesus, não conseguiam olhar para os olhos de Jesus. As radiações de amor, as vibrações de Jesus eram tão intensas que a criatura, quando chegava perto dele, estremecia. Ela se sentia envolvida por um halo de amor, de carinho. Sabe quando assim você chega perto de uma mãe muito querida, de um pai, que aí você, naquele momento, você só quer ficar pertinho ali, sentindo aquele carinho, aquela ternura? Isso é os valores em seu grau mais elevado. Então, nossa humanidade ainda nos restringe o entendimento, mas estamos a caminho. E aí um convite para vocês darem uma estudadinha, ler lá a Lei do Progresso, que ele vai explicando a questão do passo a passo, do desenvolvimento espiritual que todos nós temos que realizar. Mas continuemos. Então, como dizia, estudar lá o capítulo A Lei do Progresso, capítulo 8, é importantíssimo para a gente entender que existe todo um projeto. Esse projeto, a inteligência, Deus nos cria simples, ignorantes, quer dizer, sem experiência, e através de um processo vamos desenvolvendo todos esses valores morais, éticos, sentimentais, né, intelectuais, e com isso vamos conquistando. Às vezes as pessoas, a nossa encarnação ela é muito curta, e a gente não consegue, devido a 50, 60 anos, muito pouca coisa se transforma na verdade. Apesar desses últimos anos terem sido anos bem mais corridos. Mas, se a gente parar e visitar a história da humanidade, por exemplo, a gente vai ver as conquistas que a nossa inteligência já conseguiu alcançar. Comentei semana passada um estudo que eu estava fazendo sobre a escravidão. No momento que nós vivemos hoje, quando se fala de escravidão, pensa logo na escravidão negra, né, que aconteceu, que o Brasil teve, né, trazido pelos portugueses, os negros como escravos para o Brasil. Mas durante o Império Romano, para cada 3 espíritos encarnados, 2 estavam na condição de escravos. Então, essa prática da escravidão
é uma coisa milenar na história dos nossos espíritos. Todos aqueles que reencarnaram na história do passado da nossa humanidade vivenciaram essa condição. Uma hora era senhor, outra hora era escravo. Hoje em dia, nesses tempos modernos, a gente já não vê mais essa prática como aceitável. Então, o progresso ele se fez. Às vezes a gente não percebe, mas ele se fez. Bom, lá no Livro dos Espíritos, na Marcha do Progresso, na questão 779, a gente tem lá: o homem tira de si mesmo a energia progressiva ou o progresso não é mais do que o resultado de um ensinamento? Então, Kardec está perguntando se a criatura estabelece o progresso por ela mesma ou se ela precisa de alguém para ensinar. Será que se não tiver ninguém para me ensinar, eu não vou progredir? E os espíritos respondem para Kardec: o homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo e da mesma maneira. É então que os mais adiantados ajudam os outros a progredir pelo contato social. Então, vejamos que interessante. Qualquer criatura, com a prática do dia a dia da vida, vai progredir, porque ela vai ver os resultados, as consequências dos seus atos, e ela vai construir conhecimento. A própria criança aprende a falar a língua mãe sem ir para uma escola, ouvindo o pai e a mãe falar. Daqui a pouquinho ele constrói o seu vocabulário, aquele vocabulário doméstico da família. Então ele progride naturalmente, sem necessidade de alguém para poder ensinar ele. Mas aí, devido à capacidade intelectual e moral, que vai dar um time para que isso aconteça mais rápido ou mais devagar. Então tem aquele espírito que você fala uma vez só, ele dá uma sacada naquilo dali, ele já entendeu tudo, porque ele já tem um arcabouço de experiências que o faz compreender mais a fundo as questões que aquela situação está passando. Mas tem aquele que você tem que falar 10 vezes. É a primeira experiência, ele ainda não tem aquela estrutura para lidar com o entendimento daquele conhecimento. E aí ele vai ter um time, vai ter um tempo que é próprio, que é peculiar. É o que os espíritos estão dizendo. Mas nem todos progridem ao mesmo tempo e da mesma maneira. É então que os mais adiantados ajudam os outros a progredir pelo contato social. Então, com isso, a gente reafirma o entendimento que a doutrina nos tem dito, que os irmãos mais velhos têm o compromisso de transferir experiências, e aí que está. Nós temos que transferir experiências e não dizer aos outros, né, como eles têm que agir ou tomar decisões, porque cada um vai construir o seu próprio conhecimento. Então, é o espírito que constrói o conhecimento. Não adianta você chegar para a pessoa e dizer assim: olha, você é muito orgulhoso, você tem que deixar de ser orgulhoso. Necessariamente, a pessoa simplesmente pode ignorar as nossas palavras. Mas se a gente mostrar para ele que não sendo orgulhoso, sendo uma pessoa amiga, fraterna e carinhosa, que os resultados que nos envolvem são muito melhores, ela vai ver assim: realmente é muito melhor ser amado, ser querido. As pessoas orgulhosas são desprezadas. Então ele vai perceber isso e vai construir o seu próprio entendimento, o seu próprio conhecimento daquilo que ele está fazendo. Continuando, então, na questão 780, Kardec pergunta para os espíritos: o progresso moral segue sempre o progresso intelectual? E os espíritos respondem uma surpresa que eu confesso para vocês também, eu tive essa surpresa aqui quando eu li isso, porque eu achava diferente. Olha o que Kardec está perguntando. O progresso moral segue, quer dizer, ele vai junto, ele acompanha o progresso intelectual. E o que os espíritos respondem? É sua consequência. Então ele está dizendo que o progresso intelectual, o arcabouço do progresso intelectual tem que se fazer para que se construa o progresso moral. A moral, ela segue a consciência no desenvolvimento intelectual. É a sua consciência, mas não segue sempre imediatamente. É a sua consequência, mas não segue imediatamente.
Então, é aquilo que, assim, com a lei do livre-arbítrio, cada um pode escolher se ele vai aproveitar ou não aquela ocasião de progresso. Então, mas nem sempre imediatamente, os espíritos estão dizendo que tudo está submetido à lei do livre-arbítrio, que nós temos que aprender a respeitar o direito do outro de ser quem ele é. Porque Deus nos cria livre. A lei do livre-arbítrio é o momento de maior humildade de Deus, porque quando Deus nos dá o direito de escolher, ele tira de si própria a autoridade de determinar o que cada criatura, o que cada ser vai fazer. Então, ele não age impondo com tirania. Ele dá ao ser o direito de construir as suas próprias verdades. E aí a importância de nós, enquanto espíritos, compreender a lei do livre-arbítrio para ver até quanto a gente está fazendo ingerência no livre-arbítrio, ou nós estamos transferindo experiência e conhecimento sem roubar o direito do indivíduo de tomar as suas decisões de acordo com as suas capacidades. Mas aí Kardec fica surpreso com essa resposta. Poxa, como? E aí ele lança uma questão lá, nessa pergunta 780. Como o progresso intelectual pode conduzir o progresso moral? Dando a compreensão do bem e do mal, pois então o homem pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue-o ao desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade do homem pelos seus atos. Então, aqui no finalzinho, ele está dizendo que quanto mais esclarecido nós somos, mais nós responderemos porque temos entendimento sobre aquilo que estamos fazendo. Mas quanto menos, as leis elas vão usar uma dosimetria para poder ver se o indivíduo estava à altura realmente de poder responder. Quando eu estava pensando, refletindo isso aqui, sabe de que eu lembrei? Dessa questão de certo e errado, de atitude de bem e mal, se tem que construir o intelecto. A criancinha, bebezinha aí de 1 ano e pouco, deixa passar uma baratinha perto dele lá para você ver o que acontece às vezes. Se ela parar der bobeira, ele pega, bota na boca e come. Não é? Por quê? Porque naquele momento ali, ele não tem noção de que aquilo dali, na nossa sociedade pelo menos, né, não é uma coisa sadia, é uma coisa insalubre, porque aquele inseto ele transmite muitas doenças, nós não temos essa condição, mas aquele ser que está ali, ele não tem esse entendimento. Então, ele primeiro vai ter que construir todo um arcabouço de inteligência, de compreensão, para que, a partir disso, ele possa tomar decisões que não impliquem em ferir as leis morais de Deus. Porque se ele for uma criança, ainda em espírito, ele vai agir como criança. Então, é necessário que a gente possa ter esse entendimento da importância das questões do intelecto e do estudo. Então, mas o que a gente cai nessa pergunta aqui, naquela velha história que a gente tem dentro do movimento espírita? Estudar, 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 estudar. Por quê? Com esse conteúdo, nossos atos, nossas atitudes e decisões estarão sempre mais favoráveis a estar próximo de estar acertado, mais próximo dos espíritos mais esclarecidos, mais próximos de Deus, entre aspas, para a gente poder compreender. Não é verdade? Então não adianta, se a gente não construir um intelecto com conteúdo capaz de compreender quem é Deus, nós vamos estar falando do nosso Deus imaginário, como era no nosso primitivismo, né? Fogueiras, né? Cultuávamos o sol, a lua. Hoje, com o desenvolvimento intelectual, a gente sabe que Deus não é nem o sol, não é nem a lua, não é nenhuma fogueira, não é o fogo. Então, observa que esse progresso ele vai sendo construído de acordo com um salto de entendimento. E como se conquista esse salto de entendimento? Através do estudo. Então, a preguiça intelectual é um grande ofensor no progresso espiritual. Aqueles que não têm compromisso sério com o estudo vão demorar mais. Então, assim, o que os espíritos dizem lá na pergunta? Nem todos progridem ao mesmo tempo. Por quê? Por causa da dedicação ao progresso. Porque deixam de lado
essas questões do intelecto. Na próxima eu isso, na próxima eu aquilo, constrói uma visão de mundo a partir dos seus valores que estão distantes, e aí acaba tendo consequências de retardamento no seu progresso, na sua relação com Deus. Mas ainda assim, Kardec, essa pergunta eu acho que mexeu com ele bastante, porque ele bota uma questão B lá com os espíritos. E, como se explica, então, que os povos mais esclarecidos sejam frequentemente os mais pervertidos? E aí os espíritos dizem para ele, olha, o progresso completo é o alvo a atingir, mas os povos, como os indivíduos, não chegam a ele senão passo a passo. Até que tenham desenvolvido o senso moral, eles podem servir-se da inteligência para fazer o mal. A moral e a inteligência são duas forças que não se equilibram senão com o tempo. Eu tenho uma experiência assim que eu construí para explicar essa pergunta, que é o seguinte: eu trabalho na área de tecnologia, vocês sabem, né? A maioria dos amigos me conhece, sabe que eu trabalho com programação de computador, com acerto de computador, então assim, eu tenho que estudar muito, me dedicar a essa área tecnológica. E eu sempre ouvi no meio espírita, no dia a dia cotidiano, as pessoas falarem assim, mas o homem progrediu muito materialmente, mas moralmente ele não progrediu nada. E aí eu sempre tive um questionamento quanto a isso, por quê? As coisas materiais, a pessoa vai na loja, compra um computador, bota o computador dentro de casa e começa a usar. E aquilo dá uma sensação a ela de que ela está num nível intelectual mais amplo, porque ela já usa um computador. Mas a grande verdade é que para aquele computador existir, poucos engenheiros, cientistas e engenheiros de computação, mentes brilhantes, fizeram todo um trabalho de estudo, de pesquisa, foram construindo e desenvolvendo essa máquina. A gente usa o celular, então, com os recursos e as ferramentas que o celular nos propicia, aí dá uma sensação na gente de entendimento intelectual que tem o conhecimento. Porque eu tenho um celular, eu uso um celular. Mas a grande pergunta, quantas pessoas na humanidade seriam capazes hoje de fazer um projeto, desenvolver uma indústria e construir um celular? Então, essa história de que a humanidade progrediu materialmente é uma falácia, é um erro. Algumas mentes brilhantes, né? Como eu falei, por que eu falei que trabalho com tecnologia? Quando a gente mexe naquilo lá, que a gente vê a grandeza daquilo dali, a necessidade do conhecimento intelectual que o indivíduo tem que ter para construir tudo aquilo, né? Para você ver aquela estrutura, a gente fica espantado. E aí, poucos indivíduos têm condições de fazer isso. Só que o bem material, ele é transferível. Então, um engenheiro vai, constrói o celular, você vai na loja, compra, você tem e usa o benefício do intelecto. Mas a pergunta que nós devemos nos fazer, eu sou capaz de construir, de entender aquele bem que está ali? Uma vez assistindo um filme, a gente fazia aquelas sessões de cinema no centro, né? Passavam esses filmes espíritas. Aí teve um questionamento no final, onde a gente conversa, e alguns amigos estavam falando que os espíritos pensam e as coisas tomam forma. E aí eu questionei, que eu tive a oportunidade de, quando jovem, estudar em Portela, no Senai, eu me formei em torneiro mecânico, então eu aprendi toda aquela estrutura do motor, como funciona o eixo, né? Os cilindros, biela, todo esse processo que é necessário num motor de carro. Aí eu questionei para o pessoal, falei assim, pessoal, quando vocês chegarem no plano espiritual, pensar num carro, o carro vai aparecer, mas vai ter motor? O motor de vocês vai ter eixo, biela, vai ter combustão, vai ter vela. Por quê? Se você não sabe como que funciona um motor, como é que você vai construir um motor através do seu pensamento? Não consegue. Por isso existem os engenheiros na espiritualidade, que são os espíritos que dominam esse conhecimento, e como a matéria é plástica na espiritualidade, eles sabem como funcionam, então eles vão lá, plasmam aquela matéria, constroem um motor.
mas aquele motor só fica funcional porque aqueles engenheiros sabem como funciona um motor. Quando aí a gente começa a perceber, né, que a gente assim tem um manto de falsidade de progresso material que não existe na verdade. Nós estamos colhendo recursos de mentes brilhantes que vêm nos ajudar, como estava lá na nossa questão anterior, os irmãos mais velhos, mais experientes, vêm ajudar o outro, né, para que possa se transferir de experiência. Então, eu estou comentando isso com vocês, que eu só me interessei a entender essas questões de um motor, como funciona, quando eu estudei na época tornearia e a gente fazia os eixos dos motores, as bielas, fazia isso tudo na nossa oficina para poder aprender a trabalhar com as máquinas, com o equipamento. Mas, no geral, o intelecto ele ainda é bastante restrito. Por isso brinco, mas porque nos mundos superiores. Olha, a gente ainda não entende das coisas simples da Terra, do mundo de provas e expiações. Como que a gente vai dar sentença sobre o mundo superiores, tá? Então, queridos, a minha intenção aqui, olha só, não é questionar as nossas imperfeições e incompetências. É dizer a importância da dedicação ao conhecimento. Porque se a gente não sentar, não sentir amor pela busca da construção do intelecto, do conhecimento. O conhecimento não ocupa espaço, a gente já aprendeu, ouve isso desde pequeno. O conhecimento, ele não ocupa espaço. E aí a gente pode, colocando isso como meta, como objetivo. Então, quando Paulo, você vê assim, Paulo fala de uma maneira simples, fala da mente, de desenvolver a mente para que a gente conheça Deus. Então a gente vai desenvolvendo, você vê que Emmanuel faz toda aquela estrutura de pensamento e a gente percebe que a encarnação, por exemplo, o espírito vem, estuda engenharia, estuda medicina, cada vez ele vai enriquecendo. Eu brincava muito com meu pai gostava de dizer que dele é a última reencarnação. Não aguento mais esse mundo, essa é a minha última encarnação, cara, não quero mais saber de estar aqui na Terra. Aí eu falei assim, pai, pelo que eu já estudei de espiritismo, um espírito só abandona um orbe quando aquele orbe não oferece mais nada para ele. Então, aqui ele não tira progresso mais nenhum. Então, ele vai reencarnar em mundos melhores. Então, o que isso quer dizer? Eu falava, olha, você tem que ser o melhor médico que um médico pode ser. Você tem que ser o melhor engenheiro que um engenheiro pode ser, o melhor pai que um pai pode ser, uma melhor mãe que uma mãe pode ser, um melhor amigo, um melhor irmão, um melhor desenhista. Então, a Terra, ela nos oferece uma oportunidade de conhecimentos gigantescos. E a gente ainda está observando que o nosso foco no dia a dia são para as questões de relacionamento familiar, problema com família, com filho, problema em sociedade, e não tiramos o aproveitamento desses recursos, né? A gente chega, faz uma faculdade ou estuda um curso qualquer e, bom, já está bom. Mas o espírito imortal e eterno, ele vai se aproximar de Deus quando ele atingir um grau de conhecimento que ele domine todas as coisas. Então, cedo ou tarde, a gente vai ter que se dedicar a ampliar o nosso entendimento. E aí, essa pergunta deu um choque no Kardec, porque a gente achava, não, é só ser bonzinho. Olha, se você se desenvolver moralmente, você vai dar um salto espiritual. E o que os espíritos falam aqui para Kardec? Que não, isso não é verdade. Porque se você não se desenvolver em conhecimento, você então não vai conseguir atingir uma estrutura de moralidade. Vejam, né, queridos? Então, eu queria muito passar isso nesse nosso estudo para fortalecer essa coisa de dizer, mas eu estou muito velho para estudar. Bom, se você acha que a nossa encarnação, a vida é só uma encarnação, e que você não tem desejo de progredir espiritualmente, de dominar todas as coisas, estar ao lado do Pai, que tudo sabe, que tudo vê, que tudo entende. Eu, às vezes, cito, por exemplo, Jesus. A gente fala de Jesus, aquele cara ali
né, da Galiléia, que andava num jumentinho para lá, foi um cara bom, virtuoso em toda a plenitude. Mas Jesus, há 4 bilhões e meio de anos atrás, já era um espírito superior ao qual Deus entregou a ele a tarefa de juntar poeira cósmica, condensar, construir um planeta com os seus supervisores, os seus engenheiros da criação, pesquisando a matéria, dando forma à vida. Então, olha a grandeza desse espírito que Jesus, por exemplo, ele fazia curas atômicas. Às vezes a gente não pensa. Quando Pedro corta a orelha daquele guarda do templo, Jesus pega a orelha e bota no lugar. Você precisaria, para compreender o que Jesus fez, você precisaria ser um cirurgião, né? E para compreender que quando você vai fazer um transplante, quando você vai fazer uma ligação, você tem que unir os vasos, as artérias, você tem que unir o tecido com tecido. Jesus, naquele momento, ele fez uma união atômica, ele ligou os átomos da orelha com a da cabeça. Então, sabe, é uma faceta que a gente não consegue ainda, porque o Jesus que cabe na nossa cabeça é aquele homem virtuoso. Isso daí, gente, por favor, quero que vocês entendam, eu estou fazendo pouco caso de Jesus. Então, eu estou dizendo que esse é o Jesus que nós conseguimos enxergar. Mas essa inteligência, para ele poder dizer, eu e o Pai somos um só, ele domina todas as coisas. E é para o lado dele que nós vamos, porque ele diz, vou para preparar o caminho, para que aonde eu esteja, lá esteja todos nós. Para a gente terminar então, queridos, Paulo lá coloca então dia a dia. Não é verdade? Então, portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Mateus 6,34, palavras de Jesus. E o que essa questão do dia a dia vai nos ajudar nesse trabalho? Então, o progresso é o nosso destino. Ele acontece no tempo, que em nossas existências se manifesta dia a dia. Cada dia é um conjunto de 24 horas em que nós, inteligências criadas simples e ignorantes, vamos observando, estudando, mas de certa forma ganhando experiência e maturidade, ainda com as coisas mais simples, que vão fazendo um arcabouço de entendimento para que um dia cheguemos lá ao final. Então, ele não diz que a gente tem que deitar uma pessoa e acordar a outra, porque ele sabe que isso é impossível. O tempo é uma ferramenta da obra da criação. E esse tempo é a nosso favor. Quando a gente, então, compreende que esse projeto é um projeto de pequeninas parcelas de tempo, a gente tem que dar devida importância a cada dia, porque ele é uma parcela. Um dia que passou sem realizarmos nada é um dia que passou. O dia que vem amanhã é uma nova oportunidade, uma nova ocasião. Então, se deu tudo errado hoje, isso pertence ao hoje, porque amanhã é um outro dia. E é o que Jesus está falando aqui. Amanhã é um outro dia. Você pode renascer, você pode recomeçar, você pode reestruturar, você pode estudar, você pode sacudir a poeira, dar a volta por cima. Amanhã é outro dia. Hoje foi um dia, amanhã será outro, depois da manhã será outro. Então, a lei do progresso, ela se manifesta dia após dia, ocasião a ocasião. E o que também nos ajuda essa questão do dia após dia? Porque ele divide o fardo.
um fardo pesado, muito grande, eu costumo sempre lembrar desse tema, desses grupos de autoajuda, os alcoólicos anônimos, por exemplo. Você imagina uma pessoa que está tentando deixar a dependência química, se ela ficar pensando em passar 30 anos sem experimentar o álcool de novo. Ela vai se frustrar, porque é um tempo muito grande, é um peso muito grande, uma responsabilidade de dizer que nunca mais eu vou fazer isso. O que esses grupos, compreendendo a psique humana, compreendendo esses ensinamentos que temos de Jesus ao seu dia, o seu dia, basta por hoje. Então eles ensinam que esse indivíduo ele tem que lutar para garantir o dia de hoje. Amanhã é outro dia. Não fica preocupado com amanhã, nem com depois da manhã. Foca no hoje. Hoje você vai fazer todas as forças necessárias para que o dia de hoje seja um dia abençoado. E aí aquela preocupação, aquele fardo, aquele peso de será que um dia eu vou me trair? As pessoas não suportam, eu vou desanimar. E aí a pessoa já no segundo dia chuta o balde. A gente divide esse fardo de compreender que na sua hora, no seu tempo, lidando com esses fardos de forma com que a gente possa colocar neles o tamanho da importância que eles têm no dia, em pequeninas parcelas, lidar com aqueles problemas sempre de forma a não fazer com que a gente usa muito no vulgar assim, aquele monstro que a gente deixa crescer, não é verdade? Posso dar um exemplo disso. Às vezes você tem uma situação que você fica chateado com alguém. Aí você vai pela rua, vem a pessoa lá, você troca de lado, não fala com ela. Aí acontece, você chega num lugar, ela está lá, você sai. Passa 20, 30 anos, você vai construindo um sentimento que às vezes você nem lembra mais, às vezes foi uma coisinha tão bobinha, e você passou 20 anos afastado, construiu um monstro de distância entre você e aquela pessoa, que no dia seguinte, se você chegasse perto dela, ou se você tivesse passado na rua, não tivesse trocado de lado, se você tivesse tratado aquilo naquele tamanho pequenino que era aquele problema naquela hora, não tinha se tornado aquele monstro gigantesco que amanhã vai te fazer sofrer, vai te fazer chorar. Então, queridos, portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Vamos lidar com as nossas imperfeições do hoje, estudar, transformar. Não vamos carregar peso. Não deu certo hoje e amanhã o sol nasce novamente. A vida se apresenta. Não deu nessa encarnação, nós somos espíritos imortais. Vê essa amplitude da vida não como uma encarnação, mas uma oportunidade gigantesca de se enriquecer em experiência, em conhecimento, em virtudes e fazer então que a lei do progresso, essa lei de Deus que o Pai nos ofereceu para nos guiar durante toda essa trajetória. Peço a Jesus, então, que nos abençoe. São desafios, né? Todos nós sabemos o quanto é difícil, os desafios que se apresentam. Às vezes a gente não acha que não está preparado, mas se a gente encarar com resiliência, com convicção, certamente os Espíritos nos têm dito, o Pai não dá fardo a ninguém maior do que Ele é capaz de resolver. As coisas vêm para a gente à medida, ao peso de cada dia, para que a gente possa solucionar. É questão toda se nós estamos tratando isso, né, com o entendimento e a compreensão que precisamos. Vou, então, fazer a nossa prece de agradecimento, agradecer mais ao Grupo Espírita, ao Léo, à Ana. Então, assim, tantos amigos, estou vendo aqui o chat, Fátima, tem vários anos, né? O grupo que carinhosamente sempre nos deu oportunidade, e por quem vocês sabem, assim, eu tenho um grande amor por essa doutrina que fez tanto bem, faz tanto bem na nossa vida, eu tenho certeza que fez na vida de vocês. Então, eu imagino
a alegria que a gente, nesses momentos que a gente está aqui estudando, o quanto é bom, né? Quanta uma leveza, uma paz, um carinho, e é isso que eu agradeço a vocês, a chance de estar vivendo com vocês esses momentos de aprendizado. Vamos então fechar os nossos olhos por um instante, abrir o nosso coração, tentar encontrar o nosso mestre querido, mestre amigo. São tantos os desafios, às vezes a gente se vê desanimado, abatido, achando que não há solução para os nossos problemas, para as nossas imperfeições, e deixamos de lado o entendimento que essa doutrina nos tem oferecido, que o amor do Pai é maior que tudo, que a sua grandeza, que a sua virtude, Pai querido, suplantará todas essas coisas. E a prova disso é que nos oferece os seus filhos amados como Jesus, um líder que veio ao sacrifício das nossas imperfeições, porque certamente, naquele momento, o que poderíamos oferecer a ele, senão as nossas imperfeições, que acabou culminando numa cruz. Mas ele foi corajoso. Ele veio e enfrentou a cruz para dizer para a gente o quanto ele nos ama e sabe que a gente vai vencer tudo isso, porque ele está trabalhando com a lei do progresso para nos ajudar. Construamos, querido, em nós esse grande amor por esses valores que essa doutrina nos tem ensinado. Um beijo a todos, fiquem com Deus, com Jesus, e mais uma vez obrigado por estarmos juntos nessa hora tão especial para todos nós. Graças a Deus.